Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de Te adorar. Pedimos as bênçãos do Senhor pela meditação na Tua Santa Palavra, Pai. Possa vir ao encontro das nossas necessidades espirituais. Possamos aprender do Senhor para engrandecer o Teu santo nome e glorificar a Ti. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos hoje dar continuidade estudando sobre os milagres de Jesus. Domingo passado demos início e vamos hoje dar continuidade. Só reforçando um pouco, né? Por que estudar os milagres de Jesus? Lembram algo do que eu falei na semana passada? Qual a importância de estudar os milagres de Jesus? Alguém lembra, não? Muito bem, isso mesmo, né? É para a gente reforçar, né? Aprendendo e relembrando tudo que Jesus fez no passado, né? Com seu poder e sabendo que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele pode fazer isso também nos nossos dias. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para sempre, Ele não muda. Então, o mesmo poder que Deus demonstrou no passado, por meio de Cristo, né? Dos milagres dele, Deus pode também mostrar hoje esses milagres, Ele pode fazer essas coisas. Só que nós sabemos que alguns desses milagres Ele não vai repetir nos nossos dias. Por quê? Porque era um sinal para que as pessoas pudessem entender que Jesus realmente era um ser enviado por Deus para salvar a humanidade. Para que as pessoas pudessem dar credibilidade às palavras de Jesus. Então, alguns dos milagres que Jesus fez, eles não vão se repetir na nossa época, porque eram específicos para aquela época, para que as pessoas pudessem dar credibilidade ao que Jesus ia falar, certo? E entender que realmente era a mensagem de Deus. O que Jesus estava falando era realmente de Deus. Então, hoje não há necessidade de que Jesus realize alguns daqueles milagres. Por quê? Porque nós temos a Bíblia, já comprovadamente, sendo a palavra de Deus. Então nós não precisamos de algum milagre para crer na Bíblia. Naquela época, alguns milagres que Jesus fez eram necessários para que as pessoas pudessem crer na Bíblia. Ou seja, as palavras de Jesus. Certo? A Bíblia não estava escrita, o Novo Testamento. Né? O Novo Testamento não estava escrito. Então Jesus estava falando o próprio Novo Testamento, podemos dizer assim. E para que as pessoas pudessem acreditar, foi necessário realizar alguns milagres. E assim as pessoas poderem dar crédito ao que estava sendo dito pelo Senhor Jesus. Então aqueles milagres que eram necessários para dar credibilidade à palavra de Deus, hoje não são mais necessários, porque a Bíblia já está completa. Mas Deus pode fazer todos os milagres, né, na verdade. E, só repetindo, aqueles que eram para comprovar a veracidade das Escrituras não são necessários hoje. Mas Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. Então é bem importante estudar também os milagres de Jesus por conta disso, né? Para que nós possamos entender, né, o que Deus fez no passado, né? A grandiosidade de muitos desses milagres, né? Todo milagre já é grandioso, mas alguns deles chamaram a atenção de toda a nação, porque ninguém se viu isso, nunca se tinha visto isso. Então era espantoso, era algo que chamava a atenção de todo o povo que estava presenciando aquilo e que ouvia falar também nesses milagres. Então, no domingo passado, nós paramos estudando sobre a cura da sogra de Pedro, né, em Mateus capítulo 8. Hoje vamos dar continuidade falando sobre a purificação de leprosos. Jesus purificou leprosos. Mateus 8, diz o seguinte, Mateus 8:1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. É bem interessante, irmãos, esse pedido do leproso. Esse é um pedido com humildade, diferente de alguns hoje que dizem assim, eu ordeno, né? Em nome de Jesus, né? Como se estivesse dando uma ordem a Deus para fazer aquele milagre.
que eles estão querendo. Mas olha como foi que o leproso pediu: Senhor, se quiseres. É como se ele estivesse dizendo assim, humildemente: Senhor, eu queria tanto ser purificado dessa doença, mas só se o Senhor quiser. O Senhor não é obrigado a fazer. Isso eu estou dizendo para os irmãos o que eu entendo, o que estava passando na mente daquela pessoa que estava pedindo essa cura. Ele não estava ordenando, obrigando ou constrangendo Jesus a isso. É como se ele estivesse humildemente expondo a Deus, né, ao Senhor Jesus ali na hora, qual era o desejo dele. Senhor, eu queria muito ser purificado dessa doença, mas só se o Senhor quiser. Eu estou expondo ao Senhor a minha vontade, o que eu queria. Mas se o Senhor não quiser também não tem problema. Eu compreendo mais ou menos isso. Ou seja, eu trago isso como lição para a minha vida hoje, que eu tenho que pedir a Deus dessa forma. Não é eu ordenar: Senhor, eu estou com essa doença, Senhor, o Senhor tem que tirar de mim. Senhor, não, peraí. Eu sou teu filho, sou crente no Senhor Jesus, eu criei, eu vou para o céu, sou salvo. Às vezes a gente joga tudo na cara de Deus, né? Então eu não aceito não essa doença. Eu não aceito essa doença. Pode tirar de mim. É assim que se ora a Deus? Eu entendo que para orar a Deus: Senhor, eu queria tanto, Senhor, estou com essa doença, estou passando esse problema, ou doença ou qualquer outro problema, né? Problema familiar, problema financeiro, problema emocional, seja lá o que for. Expor ao Senhor qual a nossa vontade. Senhor, eu queria muito me livrar disso, né? Mas só se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, não tem problema. Eu vou continuar sendo teu filho, te amando, te adorando, do mesmo jeito. Nada muda entre nós. Eu entendo hoje que nós devemos pedir a Deus as coisas dessa forma. É por isso que ontem, no culto de oração, eu fiz o desafio com os irmãos, né? O que foi que nós pedimos a Deus ontem, no culto de oração? Nada, né? Nós não pedimos nada. Nós só agradecemos. Porque nós temos motivo de sobra para agradecer a Deus. Mas nós temos sempre a mania, né, de estar pedindo, só pedindo. E quase como se fosse mandando em Deus, que Deus é obrigado a fazer o que nós queremos. Ele não é, irmãos. Deus já nos deu bênção demais. Pare para ver. Pare e reflita na sua vida, o que era no passado, o que é hoje, e veja se você não tem motivo suficiente para agradecer a Deus. Sem pedir nada. E pode deixar Deus dirigir a sua vida, que Ele sabe fazer. Então ontem eu fiz esse desafio com os irmãos no culto de oração, né? Irmão, não vamos pedir nada hoje, é só agradecer. Não peça nada. Né? Nem para ir para casa em paz, né? Eu não falei isso na hora, mas era para que os irmãos pudessem entender. Não vamos pedir nada. Deixa Deus dirigir nossos passos. Quem chegou em paz ontem, guardado em casa? Quem chegou? Levanta a mão. Todos que vieram, né? É tanto que estão aqui hoje, graças a Deus. Então vocês observam que Deus sabe cuidar de nós. Nós não precisamos dizer a Deus o que fazer na nossa vida. Deus sabe fazer. Se nós desenvolvermos esse coração agradecido, irmãos, Deus vai ficar muito mais alegre do que a gente só pedir e não lembrar de agradecer. Às vezes a gente faz uma viagem, né? Aí pede a bênção de Deus para a viagem. Senhor, me abençoa nessa viagem e tal, me leve em paz, traga em paz, tá bom. Aí a gente vai em paz, volta em paz e pronto, né? Nós não oramos para agradecer a Deus por ter ido e voltado em paz, por Ele ter nos levado e trazido. Nós só lembramos de orar para pedir as bênçãos dEle. Mas orar para agradecer, a gente não ora, né? Geralmente. Então a gente precisa desenvolver esse espírito, né, de gratidão, em primeiro lugar. E aí depois pedir a Deus dessa forma, com humildade. Senhor, eu queria que o Senhor me livrasse desses problemas, dessa aflição que eu estou passando. Mas só se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, eu continuo te adorando, bendizendo o teu santo nome, te servindo, sendo teu filho, do mesmo jeito. Nada muda. É isso que Deus quer. Certo? Porque Deus não é obrigado a tirar todas as nossas doenças, nem todos os nossos problemas. O apóstolo Paulo pediu a Deus a cura daquele problema dele, né, do espinho da carne. E o que foi que ele recebeu como resposta? Não foi? Ele disse isso: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus disse o quê? Não vou te curar. Você vai viver com essa doença. E Paulo abandonou a Cristo? Não. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então ele foi até o fim com Deus. Certo? Ele não abriu mão de servir ao Senhor, porque Deus não concedeu uma cura para ele. Então é muita fraqueza nossa, irmãos. Vou sendo bem sincero e duro para a gente entender mesmo, né? Dar um choque de realidade. É muita fraqueza nossa, muita meninice, quando nós pedimos algo a Deus e Deus não nos dá, e a gente, que Deus é esse? Não quero mais servir esse Deus. Mas Deus não é um capacho nosso, não é nosso empregado, não.
que Ele tem que fazer tudo o que eu quero. Ele é Deus, eu é que preciso dEle, e eu é que tenho que fazer tudo o que Ele quer, não é o contrário. Então é muita meninice nossa de querer que Deus faça tudo o que eu quero, no tempo que eu quero. Não é Deus atender a minha oração amanhã, eu quero que seja hoje, agora, né? Não é assim não, irmãos. Deus não é um moleque, não. Deus, Ele é um ser todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E Ele merece respeito. E a gente tem que chegar diante dEle com humildade e com respeito. E Ele fazer conosco o que Ele quiser. E nós sabemos só agradecer a Ele. É isso que agrada ao Senhor. Pelo menos é o que eu entendo hoje. Vamos para Lucas, capítulo 17, verso 14. Lucas 17, verso 14. Ao vê-los, eu nem terminei de ler Mateus, né? Me empolguei explicando e não terminei. Vamos Mateus 8 de novo, né? Eu só mostrei o começo e não mostrei o fim, né? Que mostrei o pedido, né? O leproso pediu ao Senhor Jesus para purificar ele, se ele quisesse. Aí Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. Ó. Por que Jesus curou? Porque o leproso pediu? Sim ou não? Não, é porque ele queria curar. Ele disse, eu quero. E o leproso colocou nas mãos do Senhor, Senhor, eu queria ser purificado, mas se o Senhor quiser, aí o Senhor, eu quero, eu vou te curar. Então é assim que Deus realiza as curas dele. É quando Ele quer fazer. Não é porque eu estou pedindo, tá bom, menina, eu vou curar, né? Igual os pais de hoje, alguns, não todos, né? O menino aperreia, aí até que o pai abre mão e vira as costas e dá um grito, né? Tá bom, vai fazer o que tu quer aí, né? Não é assim com Deus. Deus, Ele faz quando Ele quer. A gente pode pedir 10 milhões de vezes, se Ele não quiser, Ele não faz. Por que Ele não faz? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele é um Pai amoroso, Ele sabe o que é melhor para nós. Então Ele não vai dar algo para nós só porque a gente está pedindo, que Ele sabe que não é bom para nós. Então você acha que os pais de hoje, não estou acusando ninguém, nem jogando pé de ninguém, é o que a gente vê no dia a dia, eu estou relatando fatos, certo? Fatos. Você acha que os pais de hoje que fazem isso, sabem que algo não é bom para o filho, mas de tanto o filho aperrear, ele abre mão, que não tem paciência, e pá, pois tá bom, faz. Você acha que esse pai ama o filho? Não ama o filho. Ele não está demonstrando amor. Como é que eu sei que algo é ruim para o meu filho, mas eu vou dar porque ele está me aperreando? Não, meu amigo, é meu filho, eu amo, eu não posso dar o que é ruim para ele. Mesmo para morrer aperreando, mas eu não vou dar. Eu sei que não é bom. Deus, como Ele é amoroso, Ele faz isso, né? Ele não dá. Ele não adianta ficar pedindo algo, se Deus já lhe deu um não, se aquete. Vive em paz, sossegado e vá servir a Deus, né? Porque é o melhor para nós. O não de Deus é uma bênção para nossas vidas. Já pensou nisso? É loucura, né? O não de Deus é bênção? É, porque é o melhor para nós. Se Deus disse não, é porque é o melhor para nós, era não. Você sabe o que é que eu pedia muito a Deus? Para Deus me dar uma carreta, né? Eu dirigi no meio do mundo, que eu queria ser caminhoneiro. Viver no meio do mundo aí dirigindo caminhão, né? E Deus disse não. Eu me conformei. Tá bom, Senhor, você não quer me dar, né? Não era Ele me dar de graça, assim, era Ele providenciar meios, trabalho que eu pudesse comprar, né? E Deus, não. Tá bom, quando eu entendi realmente, Senhor, eu tenho que me submeter à Tua vontade. Estou em paz, quero Te servir e glorificar o Teu nome. Se Ele tivesse me dado aquilo que eu pedia, eu não estaria aqui, né? Talvez não tivesse nem vivo, não sei. Que em uma das viagens que eu fiz de carreta, deram um tiro de 12 no para-brisa da carreta que eu ia dirigindo, né? E aí? Será que nós sabemos o que é melhor para nós? Não, irmãos. Não sabemos. E eu tenho experiência própria com isso. Sofri isso na pele, que com as marcas do vidro do para-brisa aqui, ó, no braço. Graças a Deus que os chumbos não pegaram em mim, né? Mas quando estourou o vidro lá, passou o buraco das balas lá, né? Aí o vidro pegou aqui no meu braço. E a orelha ficou quente. E aí eu vendo a marca de sangue aqui, aí eu pensava que a bala tinha pegado aqui perto do pé do vidro, né? Aí o outro motorista, ei macho, olha aqui se não pegou aqui, porque tá cheio de sangue aqui no braço. Aí o cara olhou e disse, não, mas tá não, acho que foi do vidro que pegou. Aí tava cheio de cacos de vidro aqui, né?
Será que eu sei o que é melhor para mim? Nós não sabemos, irmãos. Deus é quem sabe. Então, o melhor que nós fazemos é, Senhor, se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, tá bom demais, né? O Senhor é um Pai amoroso e o Senhor vai fazer o que for melhor para mim. E a gente aprender a se conformar com aquilo que Deus nos dá, com as respostas de oração que Ele nos concede. Vamos agora para Lucas 17. Lucas 17 e 14. Diz assim a palavra de Deus. Ao vê-los, vamos ler antes um pouquinho, né? Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Olha que interessante, né? Deus curou a mesma doença, né? O Senhor Jesus curou a mesma doença de duas formas diferentes. Naquele primeiro caso, ele só disse, quero, fica limpo. Acabou. E na outra ele disse, não, mostrem-se aos sacerdotes. Aí quando eles chegaram lá, foram purificados. Então, Deus também, Ele pode agir em benefício da mesma coisa de formas diferentes. Cada pessoa, Ele pode agir de forma diferente para conceder o mesmo milagre. Certo? Então, nós precisamos entender, não, mas eu queria, Senhor, que o Senhor tivesse feito comigo do jeito daquele outro. Às vezes tem uma pessoa que está com uma doença, aí pede a Deus, né, a cura, aí o Senhor cura. Pum, cura mesmo. Ele vai lá no médico, faz os exames, rapaz, está doente, vai ter que fazer uma cirurgia, blá, não sei o que, tal. Aí, pede a Deus, Senhor, me cura, Pai, pela tua misericórdia, for da tua vontade e tal. Aí Deus, quando a pessoa volta lá para fazer a cirurgia, que faz os exames pré-operatórios, não tem mais nada. Curou. Glória a Deus, né? Que bênção, muito bom. Aí às vezes outro crente tem o mesmo problema, aí eu vou receber a cura igual ao outro, né? Que eu sou filho de Deus também. Aí esse outro, aí Deus, não, eu vou te curar também, mas é assim, pelas mãos do médico, né? Então você vai fazer a cirurgia, Deus vai e Deus vai agir e vai ficar curado. Aí você passa pelo processo de cirurgia e tal, fica bom, mas aí fica, pai, mas eu queria ter sido curado igual ao outro, né? Não é assim que Deus faz, né? Deus sabe como agir com cada um. Ele é quem diz, irmãos. Nós temos que dar graças a Deus em tudo, né? Em tudo, dai graças. Vamos observar outras curas agora, que ele curou paralíticos. Marcos capítulo 2. Marcos 2. Versículo 1. Até o 12. Diz assim. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente, ou seja, onde ele estava, né? Vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé deles. Não era só a vontade de ser curado, né? Era a fé deles. Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Tem uma grande lição aqui, né? Você quer receber uma bênção de Deus? Quem quer? Todo mundo quer, né? Primeiro se ajeite com Deus. Primeiro corrija a sua vida com Deus. Primeiro confesse seus pecados a Deus. Isso aqui não aconteceu à toa e ficou registrado na Bíblia, não, irmão. Isso é para a gente entender. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Preste atenção. O perdão vem antes da bênção. Então, se você quer receber a bênção de Deus, primeiro se ajeite com Ele. Peça perdão pelos pecados. Confesse os pecados a Ele verdadeiramente. Que realmente está arrependido. E aí, depois peça a bênção. Mas a gente primeiro pede a bênção e não corrige nada na vida, recebe a bênção e continua vivendo errado do mesmo jeito. Aí quando dá um problema de novo, a gente fala o quê? Vai de novo atrás de Deus sem corrigir nada na vida. E às vezes Deus até faz isso, sabia? Para dar uma lição em nós. A gente não corrige nada na vida, vai buscar a bênção de Deus. Deus é misericordioso, Ele dá. E aí para ver a sua atitude.
E aí Deus permite um problema de novo, outro problema ou mesmo, não sei, depende do que Ele quiser fazer na nossa vida. E a gente quer vir de novo atrás da bênção sem corrigir a nossa vida. Às vezes Deus está dando uma lição. Às vezes o outro problema é pior do que o primeiro, porque a gente não se resolveu com Deus. E Deus conhece o nosso coração e às vezes sabe que a gente só quer a bênção de Deus e não o Deus das bênçãos. Está assim, ó, por aí, ó, cheio de gente que quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus das bênçãos. Irmão, não é a mesma coisa, não? Não, é totalmente diferente. As bênçãos de Deus é só, eu quero a bênção, eu quero cura, eu quero saúde, eu quero dinheiro, eu quero paz, tal, felicidade. Essas são as bênçãos de Deus. E o que é o Deus das bênçãos? É o servir e adorar a Deus em qualquer circunstância. Acima de tudo é Deus na minha vida. Isso é querer o Deus das bênçãos. Obedecer à palavra dele, os seus mandamentos, é querer o Deus das bênçãos. Confessar os nossos pecados a Deus, é querer o Deus das bênçãos. Entenderam a diferença? É muito fácil só pedir, né? Venha a nós, venha a nós, venha a nós, né? E o vosso reino? Nada, né? Não tem esse ditado popular? Só quer o venha a nós, e o vosso reino? Nada. Então nós precisamos primeiro corrigir a nossa vida diante de Deus. Pedir o perdão pelos nossos pecados. Deus, o Senhor Jesus ensinou isso aqui, né? Filhos, teus pecados estão perdoados. Jesus viu a fé dele e liberou o perdão dos pecados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Só que Jesus era Deus, né? Ou melhor, ele é Deus. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil fazer? Aí fica naquele embate, né? Aí Jesus não espera nem a resposta. Ele diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem, que é o Filho de Deus, né? Iniciais maiúsculas aí, quer dizer, é o Filho de Deus, o Senhor Jesus, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Viram aí? Esse milagre que Jesus realizou especificamente foi para comprovar a autoridade da palavra dele, sim ou não? Sim, porque ele diz: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, eu vou curar. Então ele realizou essa cura para que as pessoas entendessem a autoridade dele, a veracidade da palavra dele. Esse foi um dos milagres, podemos dizer especificamente. Deus pode fazer um coxo andar, um aleijado, né, um paralítico se levantar? Hoje pode. Mas naquele contexto ele fez para dar veracidade à palavra dele. Vocês acham que eu não posso perdoar pecados? Então, espera aí. Vou curar. Então, irmãos, nós temos de entender, né? Cada milagre no seu tempo, da sua forma, como Deus quer fazer e com o propósito para o qual Ele quer realizar. Ele pegou e mandou agora. Disse: tá certo. Espera aí que eu vou já mostrar a vocês que eu posso fazer o que eu quiser. Até perdoar pecados eu posso. Eu posso curar. E Ele fez. João capítulo 5. João 5. Do 1 até o 9. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando a água. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos.
Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Observe a diferença entre essas duas curas. Lá em Marcos 2, vocês observaram que Jesus viu a fé da pessoa? Não foi? Vendo-lhes a fé, aí ele resolveu dizer, estão perdoados os teus pecados. Depois realizou a cura. Nesse caso aqui, vamos ver a diferença. Jesus perguntou: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Esse tinha fé de ser curado? Tinha 38 anos que o coitado estava lá, né? E não tinha fé de ser curado. Porque se ele tivesse fé, quando o Senhor disse: queres ser curado? Sim, Senhor, eu tenho fé que eu... Mas não, ele não tinha mais fé para ser curado. Estava lá porque estava, né? E aí Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Observe, irmãos, que para Deus realizar um milagre, não precisa de fé. Vocês já observaram que algum desses curandeiros, entre aspas, né, de hoje, diz assim: olha, eu ordeno agora, em nome de Jesus, levanta, fica curado. Aí fulano de tal curou. O homem é o curandeiro e tal, né? Aí quando ele diz: vai, levanta, em nome de Jesus, tu é curado. Aí o cabo: não fiquei bom não. Olha, porque não tinha fé. Né? Ou não? Já viram isso? Pois tem, viu? Se quem não viu, não procure ver não, mas tem, viu? Certo? Quando é curado, o mérito é do curador, né? Quando não é curado, o demérito é do que não foi curado, porque não tinha fé. Mas espera aí, será que essa cura está vindo de Deus? Será que esse curador é de Deus? Não estou julgando ninguém. Eu estou só jogando perguntas reflexivas, né? Para a gente raciocinar. Porque Jesus, para curar, ele não precisava de fé de ninguém, não. Está aqui. Ele deu o exemplo daquele lá que tinha fé. O que tinha fé? O que foi que Jesus fez primeiro? Perdoou os pecados. O que tinha fé, Jesus perdoou os pecados e curou. E o que não tinha fé? Ele só curou e pronto, né? Não fala de perdão de pecado aqui, não. Fala? Não fala. Então a fé conduz ao perdão dos pecados, salvação, e se Deus quiser curar, Ele cura. A falta de fé, Deus pode curar para dar lição por incrédulo mesmo. Não teve perdão de pecado aqui, foi só a cura. Certo? Então, Deus não precisa que a pessoa tenha fé para ser curada. Por quê? Porque quem cura não é a fé da pessoa, é Deus. Deus é quem cura. E aí essas pessoas hoje que estão dizendo isso, não foi curado porque não tem fé, estão enganando as pessoas. E aí a pessoa sai frustrada de lá, achando que não merece as bênçãos de Deus ou que Deus não ama ela porque ela não tem fé para ser curada e foi frustrada. Porque outros foram curados e eu não fui. Então não tenho fé e Deus não me ama. Vocês estão vendo o problema que pode ser gerado na cabeça da pessoa? Então isso é uma atitude, irmãos, muito complicada. Cada um vai prestar conta com Deus. E eu repito, eu não estou aqui julgando ninguém. Só estou relatando fatos. São coisas que acontecem hoje em dia da maneira errada, porque não está de acordo com o contexto bíblico. Nós observamos que pessoas que tiveram fé foram curadas e pessoas que não tiveram fé também foram curadas. Então Jesus não precisa de fé para curar. Ele cura quando Ele quer, do jeito que Ele quiser, com o propósito para o qual Ele quer também. Ele manda em tudo. Vamos agora observar que Jesus ele restaurou a mão ressequida de um homem. Mateus 12 e verso 10. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que ele lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Olha a motivação, né?
de Jesus? Fazer o bem. Você tem que guardar o 7º dia. Sábado significa 7º dia. Não necessariamente o sábado do nosso calendário, mas é o nosso 7º dia, vamos dizer assim, né? Qual é o nosso primeiro dia de trabalho? Segunda, aí vai terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 6. E o 7º dia? Domingo. É o nosso 7º dia hoje, na nossa cultura, né? Não estou dizendo que quem guarda o sábado está errado. Aí cada um, né? Depende da motivação pelo qual se guarda o sábado. Certo? Depende da motivação. Aqueles que estavam querendo acusar Jesus de realizar um milagre no sábado, estavam com a motivação correta de guardar o sábado? Sim ou não? Estavam com a motivação correta? Não. Porque eles não estavam entendendo bem o que era guardar o sábado e achavam que não podia nem fazer o bem no sábado. E aí Jesus vem abrir os olhos dele e dar uma lição, né? Peraí, vocês estão errados. Uma cura no sábado não é um trabalho que vai ofender a guarda do sábado. Estou fazendo o bem. E é lícito, nos sábados, fazer o bem. E os religiosos da época, eles acusaram Jesus por ter curado no sábado. Por Jesus ter feito o bem no sábado. Então, quem estava certo? Jesus ou os religiosos, né? Jesus Cristo é quem estava correto. Então, os religiosos estavam guardando o sábado da maneira errada. Errada, com a motivação errada. Não estavam entendendo e fazendo da maneira errada e ainda estava condenando quem fazia da maneira certa, que era Jesus Cristo, né? Então, ele disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra, né? Ficou curada. Então, independente de qual é o dia, se é o 7º dia ou não, no sábado ou no 7º dia, é lícito fazer o bem. No nosso caso, nós usamos, né, o domingo como 7º dia, o dia de descanso, é o dia que nós dedicamos mais ao Senhor. E aí, se a gente estiver ali, estou né, dedicado a Deus, né, meditando nas coisas eternas e tal, e alguém precisa de mim e eu poderia ajudar aquela pessoa e fazer o bem. Não vou não, porque hoje é o meu 7º dia, que é o domingo, né? E eu não posso fazer nenhum trabalho. Deus iria se agradar disso? Não, irmãos. Está aqui a lição. É lícito fazer o bem no sábado. Certo? É lícito fazer o bem. Para vocês entenderem como tem gente que está abrindo os olhos para essa questão do sábado em si, né? Vou só abrir um parênteses para a gente concluir com esse comentário que eu vou fazer, certo? Só abrir um parênteses. Alguns sabatistas, não estou acusando ninguém, eu estou só abrindo os olhos de uma experiência que eu tive esses dias, que eu achei bem interessante, a visão de um sabatista, conversando com um sabatista, né, da igreja adventista. Não estou criticando a igreja, nem a religião deles. É só que eu achei interessante a visão dele, como está aberta para essa questão de guardar o sábado. Presta atenção. Aqui, na época, eles não podiam carregar nem um alfinete na blusa, né? Porque dizia que era um trabalho. Não podia andar mais do que tantos metros lá, que era um trabalho, não podia. Não podia fazer uma cura no sábado, não era isso? Tá. Beleza. Olha a visão do cara que eu conversei um dia desse. Ele é pecuarista, cria vaca de leite, né? Vocês sabem que leite se tira quantos dias na semana? Todo dia, né? Todo dia tem que tirar o leite da vaca. É feriado, é dia santo, é sábado, é domingo, não tem isso. Tem que tirar. O chuva, o sol, tem que tirar. Por quê? Se você não tirar o leite da vaca e a vaca não tiver bezerro, ela vai adoecer de uma doença chamada mastite ou mamite. É a mesma coisa. Você vai criar coágulos dentro do úbre da vaca, lá, nos tetos dela, e pus. Isso vai virar pus, vai dar uma infecção, cria bactéria, ela vai adoecer. Certo? Então, olha o que é que o cara faz. Ele tira o leite na sexta à tarde. Aí, o sábado deles começa na sexta, 6 horas, né? Aí vai até o sábado, 6 horas da noite, não é assim? Fecha o ciclo das 24 horas. Então, o sábado deles, que eles contam, é assim. 18 horas, que é 6 da tarde na sexta, até as 18 horas do sábado. 6 da tarde no sábado. Então, ele tira o leite na sexta à tarde, antes das 6 horas,
Sábado de manhã ele não tira, porque não pode trabalhar no sábado, né? E tira no sábado à noite. Quando dá 6 horas, aí ele encerrou o sábado, né? 6 horas do sábado. Ele encerra o sábado e vai trabalhar. Vai buscar as vacas na roça à noite. E aí tira o leite das vacas à noite e tudo mais. Aí ele já estava pensando, rapaz, eu estou querendo usar uns produtos, que é dos produtos que eu vendo, né? Para aumentar a produção de leite. Mas aí eu estou pensando, cara, essas vacas com desse tanto de leite no uvo, dá certo? Eu disse a ele, se você não desgotar o leite, vai dar problema de mastite. Então você solta com os bezerros, né? O que ele faz é soltar com os bezerros. Só que você tiver vaca de alta lactação, de 30 litros, 40 litros por dia, o bezerro não vai dar conta do leite. E é arriscado suas vacas adoecer. Aí olha a mente dele, plim. No sábado é lícito fazer o quê? O bem. Peraí, eu vou tirar o leite da vaca sábado de manhã para fazer o bem a ela, porque senão ela vai adoecer. Então eu posso tirar o leite, não posso vender, porque na mente deles, irmãos, eles não podem ter nenhum trabalho lucrativo no sábado. Eu não sabia disso, né? É por isso que é bom a gente conviver com as pessoas e conversar, e não, eu sou batista, não quer nem conversa. Isso é meninice, viu? Criancice. Vamos ouvir as pessoas, vamos aprender, porque quem está lá dentro sabe da doutrina mais do que nós que estamos fora, ou só que lê por aí, né? Quem está lá dentro sabe. Então vamos ouvir as pessoas e saber diferenciar. Ah, rapaz, então agora eu vou me tornar sabatista. Não é isso que eu estou dizendo não, viu? Certo? E quem tem que ouvir para aprender como é a doutrina deles. E aí eu achei bem interessante essa visão deles. Rapaz, então quer dizer que eu posso tirar o leite, eu não posso vender. E nem posso doar para ninguém. Olha a mente dele, né? Eu não posso doar para ninguém. Por quê? Porque se eu fizer a doação, a pessoa pode pegar o leite e vender, e é um trabalho, então não pode. Então eu pego o leite e jogo fora. Descarto, só para fazer o bem à minha vaca, para ela não adoecer. Olha, ele achou a solução. Ele está fazendo algo contrário às Escrituras? Tá, não, porque ele está fazendo bem aos animais dele. O justo zela pela vida dos seus animais. Vocês estão entendendo? Como é importante você estudar a Bíblia e juntar as peças. Não é você ser legalista. Ah, tenho que guardar o sábado. Então no sábado não faço nada. Espera aí, irmãos. Você tem que raciocinar. Você tem que parar para refletir no que é que Deus realmente está querendo dizer. Será que Deus está querendo dizer isso? Deixe sua vaca morrer de uma mastite, dar infecção, e é isso que Ele quer? Então você tem que parar um pouco e analisar o que realmente Deus quer. Certo? E aí pedir sabedoria a Deus para entender. Eu achei bem interessante isso. Porque tem sabatistas que não tiram leite de jeito nenhum. Né? Tira o leite na sexta-feira à tarde e só vai tirar no domingo. Deixa o sábado inteiro sem tirar o leite das vacas. Né? Corre o risco de dar alguma doença. Né? Se for uma vaca de alta lactação, der muito leite, pode correr o risco de dar uma doença. E aí trazer prejuízo para ele. Que ele vai ter que comprar remédio, antibiótico e tal. Passar uns dias sem tirar o leite da vaca para o consumo humano, só por descarte, porque a vaca que recebe antibiótico não pode tirar o leite para o consumo humano, tem um período de carência, né? Então, tantas ordenhas ou tantos dias depois é que você pode utilizar o leite para o consumo humano, quando está usando um antibiótico. Então, você tem que analisar as coisas e tem que ver o que realmente pode fazer, o que não pode, e o que está dentro da vontade de Deus e o que não está. E aí é onde eu sempre ensino para a igreja, o que? Vocês têm o Espírito Santo. Peçam sabedoria a Deus para entender o contexto da sua vida, dentro da Bíblia. Não é você moldar a Bíblia à sua vida, à sua vontade. É você moldar a sua vida à Bíblia. E aí, para isso, eu preciso compreender bem as Escrituras, juntar as peças, para que eu possa, agora eu entendi o que é que eu tenho que fazer para obedecer a Deus. Não é, eu entendi como eu posso distorcer a Bíblia para poder eu continuar fazendo o que é errado. Isso não. É eu entender as Escrituras com clareza para que eu possa moldar a minha vida às Escrituras fazendo a vontade de Deus. É isso que Deus quer de nós. Que nós possamos a cada dia pedir isso a Deus, né? Sabedoria, compreensão, para que a gente possa crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, fazer o bem, dar um bom testemunho e sempre obedecendo a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor sobre nós. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos, Senhor,
pela Tua palavra que nos ensina a cada dia. Todo dia, Pai, podemos aprender com ela. Às vezes, no mesmo texto, estudando em dias diferentes, podemos aprender lições diferentes com o sentido de aplicação para nossas vidas. Não interpretações diferentes. Interpretação a mesma, mas com aplicações diversas para o nosso crescimento espiritual. Porque a Tua palavra ela é infinita, Pai. Nós pedimos as bênçãos do Senhor para que a cada dia possamos fazer a Tua vontade. Pedimos, ó Pai, que a cada dia possamos desenvolver a confiança em Ti, sabendo que o Senhor é um Deus de milagres, é um Deus poderoso, que pode realizar grandes milagres nos nossos dias, conforme o Senhor quer fazer, conforme o Senhor quiser, e não como nós queremos. Que a Tua vontade, ó Pai, possa ser feita em nossas vidas para a Tua glória. Pedimos as bênçãos do Senhor pela noite, um bom descanso, a proteção do Senhor. Pedimos também as bênçãos do Senhor, ó Pai, pela semana, vitória sobre o mal e sobre o pecado, para a Tua glória. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite, irmãos, que Deus os abençoe. Até sábado, se Deus quiser.